Rita, essa luz que reflete no meu espelho aí atrapalha muito? Já está Os, publicando. os óculos, Ivonilde. Ah, A luz vem bem nos óculos. Agora não. É bom ficar sem o óculos. Ok, já está online. Ai, meu Deus do céu. Sete horas, podemos começar?
Boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui reunidos, uma parceria do CME, do Nevida e da UNCM Goiás, para oferecermos a todos vocês uma possibilidade de, como disse o professor Sandra, a professora Rita e a Milna ontem, da gente debater um assunto importante aqui para a educação infantil, que, como tema, nós temos a educação e a cultura no enfrentamento às violências contra crianças e adolescentes. É uma satisfação poder estarmos aqui com vocês, proporcionar esse encontro, dispor do nosso tempo, do conhecimento dos profissionais, e nós vamos iniciar, então, eu vou passar a palavra já para a professora Rita Carvalho, que está representando o Conselho Municipal de Educação como professora convidada. Professora Rita é pedagoga, mestre e doutoranda pela Faculdade de Educação da UFG, pesquisadora do NEPIEC, do Núcleo de Estudo e Pesquisas da Infância e Sua Educação em Diferentes Contextos, e servidora do Conselho Municipal de Educação em Goiânia como inspetora escolar. Então, é uma satisfação, já passo a palavra, então, para a professora Rita, para iniciar a nossa atividade de hoje. Uma boa noite a todos e boa participação. Vamos ao debate. Bom, boa noite a todos e a todas, né? Muito obrigada pela presença de quem já está aí na sala conosco. Agradeço a participação da Luciana, da professora Luciana e da professora Márcia, da professora Bida, que iniciou os trabalhos. É realmente uma satisfação dar continuidade aos trabalhos dessa semana, né? A discussão de terça-feira, a Bida falou ontem, porque parece que foi tão rápido, né? Mas foi terça. A discussão de terça-feira foi sobre filosofia e arte na infância, e realmente foi belíssima a discussão, e a gente vai dar continuidade a essa discussão que tem como tema maior a educação e a cultura no enfrentamento às violências contra a criança e adolescentes, e hoje nós vamos discutir a literatura e o cinema na infância. Como expositora, nós temos as professoras Márcia Torres Pereira e Luciana Alves Rodrigues, né? E aí a gente dividiu em dois momentos. O primeiro momento nós vamos ter a professora Márcia Ferreira Torres Pereira. Eu vou fazer uma apresentação dela. Ela vai falar sobre a parte de literatura, né? A professora Márcia, ela é doutora e mestre em educação pela Universidade Federal de Goiás, graduada em pedagogia também pela UFG, bacharel em psicologia pela PUC do Rio Grande do Sul, pesquisadora do NEVIDA, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa em Violência, Infância, Diversidade e Arte, da Faculdade de Educação da UFG. Ela faz parte da linha de teoria crítica da Escola de Frankfurt e do grupo de pesquisa em teoria crítica do programa de pós-graduação da Universidade de São Carlos. É professora adjunto da UFG na unidade do CEPAI. Se eu tiver falado alguma coisa, ou me esqueci de alguma coisa, né, Márcia? Porque a gente é tanta coisa, a gente, além de ser profissional, de ser professora, nós somos mães, mulheres, professoras, esposas, né? Nós somos muitas coisas, muitas identidades, que às vezes não cabem no currículo de jeito nenhum, não é isso? E aí, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho mais. A Márcia é uma pessoa que eu já a conheço há um certo tempo, nós já trabalhamos juntas em outros espaços, foi um grande prazer, é uma pessoa maravilhosa, muito bom trabalhar com a Márcia, e aí a Márcia vai fazer a exposição dela. Após a exposição, vou apresentar a Luciana fará a exposição, e no decorrer das exposições, vocês podem mandar as perguntas pelo chat, que ao final delas, nós faremos a discussão, ok? Muito obrigada. E, Márcia, a palavra está com você. Obrigada, Rita. Então, eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui hoje, de ser ouvida, né? Isso é um bem que a gente tem
juntamente com a minha colega Luciana, né, que também está vinculada à Univida como coordenadora interina junto comigo, e junto com o professor Sandro, que expôs na terça-feira, e o professor Fabrício Davi, sobre a coordenação geral de pesquisa das professoras Silvia Rosa Silva Zanola e da professora doutora Rita Márcia Furtado. Eu agradeço também ao convite do Conselho Municipal de Educação, a professora Ivonilde, professora Rita, professor Sivan, a possibilidade do diálogo com a Univida, né, e com outras instâncias que estão aqui e que faz parte do processo de estudo e pesquisa e de extensão da UFG, constituído por duas linhas. A primeira linha é a estética, educação e processos de criação, e a segunda, teoria crítica, cultura e educação. É um espaço que soma a formação dos estudantes da linha de cultura e processos educacionais do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da UFG. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade. Bom, estar aqui hoje, gente, é uma oportunidade para a gente aprender, para a gente contribuir com um pouquinho daquilo que, diante desse espaço tão complexo que nós estamos vivendo hoje, num tempo tão conflituoso, falar sobre o momento atual da pandemia e contribuir com alguma coisa já nos traz assim um alento, né? Então, o pouquinho que a gente for contribuir já será algo que a gente deve somar, não no quantitativo, mas no qualitativo que a gente pode estabelecer na nossa vida. E desde o início desse momento atual da pandemia, né, a gente vê o espanto, né? Penso que é uma palavra-chave nas formas de lidar com o problema. E dentre tantos outros problemas, eu ressalto aqui a mensagem de uma pessoa que eu pude conhecer uma vez que pediu ajuda psicológica, né? E que eu não a conhecia. E eu guardei essa frase dela, eu cheguei a escrever essa frase, que me calou muito, quando ela disse: quando o mal vem, o peito fica estreito, e vem um cheiro de terra molhada, naquela coisa que antes a gente chamava de alma. Sabe? Pois é, ela se chamava alma, e agora não se chama mais nada. Então vem uma falta de esperança que antes a gente tinha, às vezes que a gente pensa que não se está sendo. Percebe que, então, esse sentimento de desamparo dessa pessoa, isso também significa falar dessa angústia, e que bom que ela conseguiu expressar, por ela estar viva, né? Por ela ter o que contar. E eu começo com essa fala porque isso nos provoca um grande desafio, de nós nos depararmos com essa mensagem e diante daquela vontade de poder tirar esse mal-estar de alguém. E, além disso, no contraponto dessa vontade de tirar, surge em nós um conflito, né? Por saber que o sintoma ele tem um significado para o sujeito que sofre. Que entre descobrir o sentido e não de retirar o sentido, porque é o outro que tem que inventar a saída para ele mesmo. É aí que nós observamos o quanto que o sofrimento nos ensina e o quanto, em certa medida, ele não entristece a pessoa, ou se ele pode ser algo que seja uma alavanca para continuar, desde que isso não vire uma oportunidade para a frieza. É evidente que essa mensagem, né, talvez como estas, foram muitas vezes faladas por tantas pessoas, pensadas por tantas pessoas, sofridas por tantas pessoas. O fato é que a pandemia provocou um desafio. E para que, diante desse momento tão inusitado, e de ser narrado. Então, assim como nos impuseram desafios sobre as nossas formas
de lidar com a vida, de lidar com o outro, de exigir de nós reflexões em busca de ressignificações quase em tempo real. Sob essas exigências que esse momento nos traz, nós voltamos a nossa fala e a direção do nosso olhar para o contexto da educação, especialmente para os professores e para os pais e responsáveis por nossas crianças. Nós nos deparamos com outras inúmeras exigências, e uma delas, uma das mais evidentes, é que todos nós fomos afetados, mais do que anteriormente, talvez, mas a gente precisa entender que nós já víamos sendo afetados por uma sociedade que tem uma base material, que nos exige uma adaptação e nos exige muitas renúncias. E que, por meio desses processos e muitos mecanismos culturais que envolvem essa realidade, mecanismos culturais e processos ideológicos, essa realidade, portanto, nos molda para outras condutas, novas formas de agir, além das formas de padronização produzidas que nos exige adaptar. Porém, como o desafio se dimensionou para outros segmentos, para além das exigências das pesquisas científicas, dos tratamentos, que visam conhecer a origem desse vírus que causou essa pandemia, a prevenção e as consequências sobre as condições da vida no planeta, porque a pandemia é mundial, né? As tecnologias, então, se destacam por uma realização de uma demanda em diferentes aspectos. Tanto na saúde, ela é importante, assim como elas também interferiram nas formas, né, de lidar com o ensino, com a educação das crianças, nas instituições escolares, desde a educação infantil até o ensino superior. E, embora a pandemia seja um fenômeno que atualmente se destaca, nós não podemos desconsiderar que os inúmeros fatores, né, que envolvem e implicam esse fenômeno. Nós destacamos aqui que há algo importante a ser dito, que são os direitos garantidos para a formação da nossa criança. E esses direitos precisam prevalecer e são desafiados cada vez mais diante desse processo. Incluindo, então, as relações sociais, né, que nós estabelecemos uns com os outros, que são feitas por contratos, e com um cuidado para com o outro nesse momento. Ao mesmo tempo, nós temos também a presença de um acirrado individualismo cada vez mais crescente. Então, diante dessas contradições, nós ressaltamos aqui que nesse modo de relacionar tem-se presente uma ideia de liberdade em que as pessoas se consideram tão livres, se percebem tão donas de si e tão proprietárias de si mesmas, que diante desse impasse de isolamento social, essa ideia de liberdade imaginada se defronta com um estranhamento para lidar com a realidade. E assim, falar no outro numa sociedade tão individualista, em que as distâncias se acirraram, implica pensar também sobre o que é o distanciamento, se ele já não existia anteriormente. Quantas vezes nós estávamos em vários lugares sentados e os pais olhando os seus celulares, os seus filhos olhando os celulares. Eu cheguei a contemplar pais dando comida na boca de filhos de 12, 13 anos, porque eles não podiam tirar os olhos dos celulares. Se, por um lado, esse espaço e tempo se modificou e as relações passaram a ser uma relação de contágio, que interferem na vida de todos, né? Inicialmente no próprio corpo, que já não é mais seguro, conforme as nossas próprias regras, e a decisão sobre nós mesmos afetaria a vida de todos. Por outro lado, há uma condição de preservação da vida, de sentir medo de ser contagiado, quem não sentiu, quem é que não sente, e de contagiar o outro, né? Essa sim também deveria ser uma atitude mais coerente. Contudo, nós nos deparamos também com muitos sujeitos, né, em muitas relações de condutas, de destrutividade, de violência, de agressão, de reações individualistas, de problemas mais intensos dentro das suas próprias casas. E, diante dessas condições, nós vimos punições,
atividades extremamente agressivas e autoritárias serem perpassadas e se tornam um refúgio, né, de muita gente, para como se tivesse que extravasar, né, esses anseios psicológicos que muitas vezes levam o indivíduo a cometer, inclusive, preconceitos diante dessas situações. Subjacente, portanto, a essa realidade, eu vejo surgir outras consequências, e entre elas a escola, que agora entra para dentro das nossas casas e se depara com uma realidade completamente diferente do seu espaço físico. Assim como o desafio dos professores para ressignificar metodologias pedagógicas que, diante dessas realidades, se configuram num mundo de aparências. Nós estamos aqui hoje vendo a imagem uns dos outros, né? Mas o espaço físico não está existindo. E no que se refere a esse espaço compreendido como um lugar do vivo, do vivido, da experiência concreta. Então, essa forma prevalece, né? Essa forma desse espaço sobre o conteúdo. Ela é agora uma forma virtual. E o discurso é de que a criança precisa se adaptar a esse novo modo de vida e depender de toda a família. Os pais também passam a ser as vozes dos professores, e o campo de experiência e de descoberta, de indagação, de liberdade, é destituído de um valor em que todos nós somos afetados por essa crise. E é oportuno considerar que não somente as crianças, né, elas se sentem dependentes e precisam se adaptar ao novo, como também os adultos. E embora as experiências culturais que nós vivemos já sejam conhecidas entre os filmes, os jogos, a produção literária, além dos meios digitais que já estavam presentes, agora as aprendizagens se estabelecem como sendo conduzidas por esses meios de modo ainda mais intenso, de modo mais acirrado. E em virtude desses desafios que mudam a nossa vida, a crise nos convida verdadeiramente numa relação que precisa ser cada vez mais renunciada, né? De um tempo em que agora é hora de revisitar a nossa própria casa, onde nós dormimos, onde nós comemos, onde nós nos relacionamos, como também é hora de revisitar essa casa interior. E aí é que, diante desse desamparo existencial provocado, que nos faz ver com olhos mais nítidos, a gente descobre que surge uma angústia, e que ela não vem pela situação em si, mas pelo que a gente descobre nesse processo. E é necessário, então, falar, até construirmos uma verdadeira narrativa para que a gente possa gastar essa angústia. Né? Os problemas a gente resolve, a angústia a gente gasta com as palavras. E é aí que nós podemos dizer, né? Nós podemos pensar, né? Eu busco uma palavra que me salve. E quando eu falo da busca pela palavra, né, a gente vê que nesse processo, tanto dos adultos quanto das crianças, em que nós precisamos renunciar a tantas coisas, existem mecanismos, como eu já disse, né, que precisam tentar, pelo menos, diminuir a nossa necessidade de satisfação. E, mais uma vez, nós nos descobrimos numa aparente satisfação, porque ela não é completa, né? É uma aparente liberdade frente a esse reino da necessidade que nos impõe. E nós passamos a consumir o que está pronto, onde nós somos consumidos a cumprir, inclusive, o nosso modo de divertir, e de sentir, e de pensar. E não podemos desconsiderar que essas produções culturais, evidentemente, elas têm o seu mérito, é verdade, são produtos do trabalho humano, né? E cumprem funções e obrigações sociais e políticas. Por isso, nós não podemos, então, entrar por um caminho em que elas não sejam importantes. Mas, na verdade, tudo isso é para chamar atenção sobre essa relação entre espaço e tempo que nós vivemos. E se pensarmos na importância da memória, que é fundamentalmente importante, né, que constitui a razão, segundo Freud,
a memória, a imaginação, né? A fantasia. Então, nós estamos entendendo que essa importância da memória, ela é marcada por vivências que se apresentam no decorrer da nossa vida. Quantas coisas a gente tem na nossa memória que nós podemos entender que ela organiza o que vamos realizar, ela organiza nossas experiências, a escolha que nós fazemos. Isso enquanto adultos. E as crianças estão construindo essas memórias ao longo do tempo e da vida, né? Essa memória, entretanto, que eu chamo a atenção, ela é diferente do que a gente pode chamar de lembrança, né? Porque a lembrança a gente tem, eu lembrei de alguma coisa, mas logo ela se desfaz, ela é destrutiva, né? Já a memória não. Ela precisa existir e ela organiza a nossa vida. E sem memória não há o que narrar. Quantas coisas nós deixamos de chamar à memória, né? Em muitos momentos políticos, inclusive, como, por exemplo, a ditadura, né? E nós não narramos. Quantas coisas que nós poderíamos contar o que aconteceu, o vivido e também o imaginado, porque a memória ela vai se defender sempre, né? Ela se coloca nesse espaço e nesse tempo. É nessa relação de espaço e tempo que a memória se organiza, então, diante dos fatos vividos em que elas acontecem. E quando elas acontecem, então nós podemos perguntar, né, o que acontece com a criança quando tudo já está dado e nada pode ser imaginado diante dos seus conflitos? O que a nossa sociedade, então, poderia responder em relação a isso com a reprodução dos seus bens simbólicos e o quanto essa cultura também interdita a possibilidade da experiência criativa? Sobre essa experiência que eu estou me referindo aqui ao potencial formativo e crítico de coisas pequenininhas que nós já temos e que precisamos agora olhar com delicadeza para esse espaço que nos convida a voltar para dentro de nós e a voltar para dentro das nossas casas. Entendemos que essa oportunidade, ela se refere a uma elaboração do que não percebíamos à nossa volta, do que nós podemos ressignificar sobre esse real que nos coloca sobre um espaço e sobre uma necessidade de ressignificação diante da paralisia que esse assombro pandêmico e essa realidade emergente nos traz de impotência. É assim que nós podemos pensar sobre os produtos, né? E as possibilidades, os produtos culturais, e as possibilidades de ressignificar também isso que já existia, né? O momento, então, é de reelaboração do momento, até anterior à pandemia, né? A própria criança, no decorrer do seu desenvolvimento, ela vai construindo, então, como eu disse, essas memórias. E os pais, os adultos, os professores, as pessoas com quem ela convive, que já construiu tantas memórias, pode rememorar com elas, contar essas coisas. Então, o objetivo dessa reflexão consiste em considerar, nesse momento, as contribuições que eu trago hoje aqui para vocês sobre um pedacinho, né, daquilo que a gente pode fazer para minimizar essa situação, que são as contribuições da literatura na formação da criança. Nós entendemos que, do ponto de vista da constituição do sujeito, ele, ao nascer, ele ainda não é um sujeito, não é pleno, vamos dizer assim. Tem coisas que já o constituem mesmo antes dele nascer. Mas, ao nascer, ele já se encontra numa trama, né, estendida sobre ele, vamos dizer assim, uma narrativa dos pais, dos avós, uma narrativa histórica, uma narrativa que implicam que sejam contadas. Então, a nossa casa, ela tem muitas memórias. Nossa, ela tem um móvel que foi de alguém, ela tem um livro, ela tem uma gaveta, ela tem miudezas, né? Talvez uma caixa de lembranças, um álbum de fotografia, que nós podemos recuperar tantas coisas. Como nós temos coisas para narrar. Isso nos leva a pensar o quanto éramos mudos diante das nossas casas quando não existia uma pandemia. Entrávamos, comíamos, dormíamos, encontrávamos, como se fosse assim um espaço de transição do dia. E, no entanto, isso nos leva a pensar o quanto que a criança pode
fazer isso, melhor, né? Porque se ela já brinca, né? E ela narra, elaborando o que acontece com ela. Então, os registros que ela faz, ela inventa, ela consegue se envolver, né? Sem se sentir. Isso lembra quando a gente ouve histórias, né? Nós vamos elaborando, quando a gente lê um livro, o que nos acontece, como é que a gente coleciona esses momentos, assim como as crianças também muitas vezes colecionam e a gente ficava chateado, né? Que ela traz para casa um monte de coisinha, colecionando folhinha, galinho. E são essas pedrinhas, esses gravetos, esses pedacinhos de folha, esses lixinhos que às vezes incomodam a casa inteira, é que ela está colecionando ideias. Ela está tirando do vazio e do tédio algo que é fundamental para a construção das suas fantasias, das suas memórias de relacionar com o mundo. Porque ela confunde os espaços, né? A criança, quando ela está querendo mostrar para a mamãe ou para o papai ou para as pessoas os adultos que ela gosta de mostrar. Hoje eu vou fazer xixi no piniquinho, por exemplo, né? E vou acertar. Né? O menininho, ele põe lá o pênis e hoje eu vou fazer xixi no piniquinho. De repente, ele se divaga. Aí o xixi começa a desenhar em cima do tapete do banheiro, né? Por que acontece isso? Porque ela confunde, né? Aquele momento da fantasia com o momento da realidade. E é importante lembrar que, nesse inteirinho, que não é o brinquedo que faz, não é o objeto que faz o brincar, né? Ou pode ser um livro, né? Mas é a fantasia que diz do que fazer com esse objeto. E ao elaborar essas narrativas, ela se aprofunda criadora. Isso é importante para o seu desenvolvimento. Cabe refletir sobre se essas produções culturais, que ditam o que querer e o realizar em nossas crianças, se realmente é isso que a gente quer continuar, né? Afinal, a liberação prometida pela diversão é a liberação do pensamento como negação nesse sentido. E se ela recebe tudo pronto, para que ela precisa pensar? Aconteceu isso muitas vezes comigo, quando eu peguei uma turma na educação infantil, e as crianças não perguntavam para quê, nem por quê, né? E eu comecei, então, a trabalhar com histórias infantis, para indagar, para puxar as dúvidas. Não tem dúvida, não tem pergunta, né? Como nossas crianças realizarão, se a gente não fizer algo nesse sentido, projeções futuras, né? Para que elas possam vencer obstáculos diante de frustrações que elas vão encontrar, né, que porventura elas vão precisar enfrentar durante o seu desenvolvimento. É uma outra pergunta: que referências simbólicas elas terão da própria vida e daquelas que os outros contaram para ela, né, que poderão ser alinhavadas nessa formação para uma identidade que permita enfrentar as perdas, separações, lutos, né? Principalmente agora que tantas perdas estão existindo. Portanto, se o momento é um momento de ressignificação, certamente o desafio consiste em apoiar o momento para reflexão, para elaborar os momentos de modo crítico e autocrítico. E na literatura, nós encontramos as verdades nas ficções, né? Que são refúgios. Enquanto não encontramos soluções para ampliar isso, nós podemos juntar narrativas. E como é bom elaborar rotinas, podemos entender que narrar é uma boa base para ressignificar situações de modo crítico, considerando as contradições que existem, em nome da crítica, né? Que ela se produza e que reitere uma narrativa anterior. Um aspecto importante que é possível da gente considerar nesse tempo de pandemia, que é fundamental tomar a palavra diante daquilo que a gente vive, após ter participado de uma experiência de humanidade. Nós estamos experimentando, nós estamos numa transição, é um momento duro, um momento difícil, mas é uma experiência de humanidade.
Muitas pessoas que passaram por experiências que a gente pode dizer semelhantes, né? Como, por exemplo, uma guerra, né? Passaram por vivências traumáticas e que se emudeceram, a gente pode pensar assim, o trauma da guerra, o trauma da pandemia, o trauma da morte, o trauma da perda, ele pode me emudecer. Não é isto em si, né? Tal emudecimento, ele só acontece quando ele é produzido anteriormente. Quando naquele dia a dia a gente não contava para o outro as coisas, a gente não se fortaleceu pela palavra, a gente não se fortaleceu pela narrativa. E esse espaço exige de nós, então, o que eu vou chamar de uma convocatória urgente, um ato inventivo, né? Uma narrativa a ser escrita por nós. Um escritor, por favor. Um escritor. Em relação a essa necessidade que a gente vê da tecnologia, feito esse imperativo do distanciamento, que nós questionamos, né? Se as próprias formas sociais de relacionar já estavam distanciadas, e se nós podemos escolher no distanciamento físico, narrar, optando, por exemplo, por jogar, né? É hora da gente pensar quanto que esses jogos podem produzir de narrativa, ou se ele é realmente uma reprodução de competitividade por acumulação de elementos que eu já encaixo, né? Mas que esses jogos possam ser, em vez dessa forma, que a gente possa escolher, então, jogos que possam elaborar algo que a gente possa pensar e contar e compartilhar, né? Que requer, então, daí, né, uma possibilidade de refletir, de pensar, de associar. E se nós considerarmos que ler um livro significa pensar a própria vida, nós entendemos que as consequências são fundamentais também para pensar a própria vida. Há uma organização sistêmica, o livro faz, a leitura, há experiências a serem problematizadas, e contar o que imagina diante da leitura é se tornar também um autor. Por isso, né, eu posso ser autoridade de uma nova história, eu posso narrar também, eu posso inventar, eu posso preencher esse vazio. Tem uma obra riquíssima do Michel Proust, muitos de vocês devem conhecer, que é Recordar o Tempo Perdido. Ele escreveu 8 livros, e quando ele estava já mais velho, é que ele consegue falar da infância sem dizer a idade, mas com tanta clareza. E é claro que em muitos momentos deformado, porque nós temos a imaginação, nós temos a fantasia, mas ele recordava. Então, nesse momento, ele se volta para a sua própria infância. Então, adultos, a infância também está em vocês. E cuidar de si é cuidar do outro. Cuidar da nossa infância é cuidar do adulto e da criança. E eu chamo aqui a infância do lugar da formação humana, né? Que é condição de humanização. Existem várias infâncias, né? Mas muitas de nossas experiências que são decisivas para que nós nos tornemos quem somos, elas constituem a nossa vida. E são necessárias que essas experiências sejam evocadas, sejam ditas. Grande parte dessas nossas experiências infantis caem no esquecimento, mas parte desse esquecimento poderá ser evocável e grande parte a gente sabe que a gente não vai lembrar, que a gente não vai recordar, né? Mas aquelas que nós conseguirmos recordar e até deformar, quem sabe inventar, já é uma possibilidade de uma experiência que, não sendo possível de ser evocada e narrada, pelo menos existe um espaço que nos habita uma infância. E nós podemos recuperar esse infantil enquanto adultos que somos, compartilhando com as nossas crianças, e mais ainda, né, nós podemos entendê-las melhor, e elas poderão nos aceitar mais, e querer saber mais, e fazer perguntas, e indagar, assim, né, como a criança precisa disso, precisa para a sua vida adulta, ela também precisa alinhavar, né, metáforas de como as crianças são metafóricas,
como elas sabem fazer metáforas, como elas têm uma linguagem significativa com possibilidade de interpretação do vivido. E posto que o indivíduo, né, ele se historiciza, ele precisa da história. Então, como é que nós podemos revisitar as marcas do infantil que foram deixadas em nós? A gente pode pensar, então, o passado nunca termina, né? Sabemos que isso não dependerá da história, mas sim da história que nós ativarmos, né, em nós. E nós destacamos aqui as marcas e o lugar da formação, não como um tempo de vida, né, mas as marcas que essa infância nos deixa. Nós precisamos deixar a criança narrar, ela precisa falar, ela precisa dizer, ela precisa perguntar, ela precisa compartilhar essa experiência, né? A literatura tem um efeito, né, de compartilhamento e pode evocar e conhecer e reconhecer por meio da história, de poder dizer, eu sempre pensei nisso, né? E de se permitir dizer para o escritor da história, né? Você contou de mim, você falou a meu respeito. E aí nós somos atravessados por esses ares do tempo, que o importante é encontrar nesse momento, né? Não como uma vítima de uma época, mas de poder entender que esse tempo pode ser narrado. Esse tempo pode ser narrado agora, nesse abraço virtual de pais, professores e estudantes. Vamos narrar uns para os outros, né? Quantas vezes nós tivemos oportunidade de estar com tantos pais, né, e não tivemos a possibilidade de revitalizar elementos que também atingem a nossa infância. Eu me lembro de um trabalho que a gente fez no CEPAI, onde os pais diziam assim, eu não quero contar a história que eu li para o meu filho. Por quê? Porque, ao narrar para ele, eu narrei para mim e doeu, né? Eu falei, mas que bom que essa dor, né, ela pode ser uma elaboração agora para você. E esse encontro com esse absurdo, né, das dores, né, que também é uma ponte de espanto, é o encontro da nossa infância. E essas crianças poderiam perguntar, né, quando a gente não dá esse valor para esse momento, essas crianças poderiam perguntar aqui, será que vocês não percebem que nós estamos aqui por um breve período e que nós podemos esquecer tantas coisas? Então, compreender esse espanto, né, é entender também que muitas vezes a gente quer responder tudo para as nossas crianças, né? A gente procura entrar na vida delas e elas muitas vezes recebem respostas para perguntas que elas nem fizeram. É preciso instigar, né, esse pensamento, essa reflexão. E aí, quando a gente responde tudo e dá tudo para elas, né, isso tudo se torna um obstáculo para ela elaborar narrativas. Uma criança no CEPAI não estava querendo aprender muito tempo com a pandemia, e o pai enviou, falou, olha, ela escreveu muito pouquinho, mas ela escreveu 2 linhas, assim, que saudades eu tenho da minha prima Gabi. Eu mandei um bilhetinho para ela. Eu falei, nossa, eu fiquei tão curiosa para conhecer a Gabi, porque ela é tão importante para você. Você não quer me contar mais das suas aventuras com a Gabi? Se você contar, eu também tenho uma amiga, a gente pode trocar ideias. Gente, ela escreveu uma folha de papel inteirinha, né? Então, o que parece assim tão previsível pode ser repensado, né? Isso não significa que a gente está romantizando aqui o momento, né, da pandemia, mas a gente está procurando perceber o quanto que ela cerceia e o quanto que ela autoriza, o quanto que a gente pode, diante disso, ver a infância, né, que não está garantida, e o quanto ela nos chama atenção para a percepção do absurdo, né? E são perguntas existenciais que a gente precisa perceber, né? É claro que ela também precisa de limites, mas ela também precisa do suporte afetivo em seu desenvolvimento, né? Ela precisa de ser encorajada, de ser levada a situações de descoberta,
é preciso respeitá-la, dizendo para ela a verdade, né? Com suporte afetivo, nós garantimos que ela possa confiar. E eu cito agora, para terminar a minha fala, uma mensagem muito bonita, que a professora Soninha deveria estar conosco hoje, mas ela adoeceu, e ela deixa comigo um texto da Flávia, que é uma escritora, que escreveu sobre a infância em Clarice Lispector, quando ela diz assim: a literatura é quebrar e remontar o vaso, sabendo que algo sempre faltará, que a incompletude é o destino, assim como o equívoco e a repressão mostram que a voz do outro é um poema. Depois da quebra, da perda, ganhou uma nova forma. É um novo poema que, no entanto, esconde e revela a voz vinda do outro lugar, de outros livros, que guarda marcas nos textos e que foi assimilado e transformado. Obrigada. Obrigada a você, Márcia. Lindo. Assim, tal como terça também, né? Foi um momento, eu diria que foi lírico, né? Traz reflexão, muita reflexão. Você propõe uma outra literatura. Então, quem veio com a ideia de uma literatura de livros, né? Que você fosse falar de livros, né? Embora tenha citado as produções, que a literatura é uma produção humana, né? Uma produção cultural, mas você traz uma outra ideia de literatura, que é cada um produzindo a sua própria narrativa, e eu achei isso belíssimo. Né? Depois a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas foi muito lindo, Márcia. Muito obrigada por esse momento. E agora a gente vai passar para a Luciana, para ouvi-la. Luciana Alves Rodrigues, ela é mestre em Educação pela Universidade Federal de Goiás, graduada em Pedagogia também pela Universidade Federal de Goiás, pesquisadora do Nevida também, né? E ela é professora P2 da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia e também da Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia. A Luciana agora dá início à sua fala, vai falar conosco sobre o cinema na infância. Luciana, a fala está com você e você tem de 20 a 30 minutos também, né? A gente fica assim, a gente quer deixar a pessoa falar, mas a gente fica também, tem o tempo do outro e tudo, mas agora é a sua vez, a gente vai ter um tempinho, sinta-se à vontade, tá? Obrigada, Luciana. Obrigada, professora Rita. Então, primeiramente, boa noite a todos e todas, né, que estão agora nos assistindo. Boa noite à professora Márcia, a professora Bida também, né, que também está nos acompanhando. E eu também quero agradecer, né, essa oportunidade, essa discussão tão importante, né, para um momento atual, como a professora Márcia deixou muito claro aí na sua fala, tão linda fala, né? Então, eu quero agradecer ao Conselho Municipal de Educação de Goiânia, né, à UNCM Goiás e ao projeto de pesquisa, ao qual eu estou como co-coordenadora, né, o Nevida, da Universidade Federal de Goiás. Então, como a professora Rita colocou, eu vou tentar, na minha fala, fazer aí uma relação, né, entre a infância e o cinema, né? Então, só para buscar um pouquinho aí na minha história, já faz 13 anos que eu concluí a graduação em Pedagogia na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, e já há 11 anos que eu estou como professora, né, das redes municipais do ensino de Goiânia e Aparecida de Goiânia, né? E desde que eu me inseri no campo da educação, né, a infância ela tem sido meu objeto de interesse e, consequentemente, de pesquisa. E, nos últimos anos, os estudos também do cinema, né, especialmente o cinema que escolhe por representar a infância, tem me convocado de uma forma singular, né? Então, é desse lugar, né, de fala que eu quero partir, né, de uma professora que se encontra no chão da escola, né, que tem tentado aí desde o início conciliar a prática pedagógica, né, com a pesquisa. Inclusive,
desde que eu iniciei na carreira, né, enquanto professora nas redes municipais, eu estive sempre com crianças. Esse ano eu estou em Aparecida com a educação infantil, que está sendo um desafio, né, novo para mim. E há 2 anos que eu estou em Goiânia, na rede municipal de Goiânia, na EAJA, que também está sendo um desafio, né? Por mais que sejam adultos, para mim, aprendem, têm aquela vontade, né, de aprender como a criança também, né? Então, é desse lugar, né, que eu quero colocar para vocês hoje, eu enquanto essa professora mesmo que está ali no chão da escola. E, para começar, eu gostaria de ler um poema do Manuel de Barros, que, a meu ver, ele é um dos poetas que melhor traduz, né, o cotidiano infantil, principalmente as minúcias, né, do cotidiano. E o título é O Menino que Carregava Água na Peneira. Tem um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos irmãos. A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água, o mesmo que criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar os alicerces de uma casa sobre orvalhos. A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo, aquele menino, que era cismado e esquisito porque gostava de carregar água na peneira, descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na peneira. No escrever, o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras, viu que podia fazer peraltagens com as palavras e começou a fazer peraltagens. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando ponto no final da frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra da flor. A mãe reparava o menino com ternura. A mãe falou: meu filho, você vai ser poeta. Você vai carregar água na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas peraltagens. E algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos. Bom, eu particularmente, né, percebo que o Manuel de Barros, ele respeitou, né, talvez em toda a sua infância, toda a sua existência, as coisas que ele mesmo nomeava como desimportantes. E eu tenho para mim que as crianças de hoje, ainda que imersas, né, em inúmeras infâncias, ainda que vivendo cada qual a sua realidade social, cultural, né, também vivem à sua maneira, as suas próprias desimportâncias, né. É claro que hoje elas se aventuram, né, com maestria nos computadores, tablets, smartphones, assim como as crianças da minha época, né, por exemplo, se aventuravam nos quintais. Estamos em outro tempo e não há como ignorar que a infância, né, na atualidade, se encontra imersa em um mundo tecnológico. Então, né, ao tentar fazer uma relação entre cinema e infância, nesse momento de pandemia, eu percebo que é importante refletir sobre o aspecto contraditório dos veículos digitais, pois certamente esses veículos podem se tornar meios de violência, né, contra a criança, mas, por outro lado, a possibilidade de uma transição do refinamento do olhar, a partir do contato com o cinema enquanto arte, por exemplo, né, pode realmente existir. O vínculo das crianças com a imagem em movimento, né, com o audiovisual, é algo que vem se intensificando gradativamente. E atualmente, né, em especial nesse ano, esse vínculo passou a ser quase obrigatório, pois se não há um encontro presencial, né, principalmente nas escolas que se encontram aí fechadas desde março deste ano, na maioria das cidades brasileiras, o encontro remoto se coloca como única alternativa, né? Então, crianças e também adultos passaram a conviver da noite para o dia com tudo que é virtual. Os momentos de lazer entre as paredes, né, dos lares
ganharam projeções fílmicas ou televisivas, né? Aumentando consideravelmente as plataformas via internet, né, que lidam com essas veiculações. E não há como negar que o acesso a conteúdos disponíveis na internet são cada vez mais diversificados. Nesse contexto, a violência, tantas vezes ocorrida nos veículos digitais, ao meu ver, eles têm, além de outras dimensões, também uma dimensão estética. Quantas vezes percebemos que a violência é embelezada, repetida, sem cessar? E é certo que essa violência embelezada, ela tem se tornado um dos processos de maior triunfo da televisão e do cinema, desde os dramas, dos romances, até os desenhos animados, né, acessados pelas crianças. São inúmeras as cenas estereotipadas, né, que são vinculadas, né, como brigas corporais, tiroteios, cenas de tortura. São cenas muito bem projetadas, com efeitos performáticos, né, de imagem, som, que acabam por criar valores e conjuntos inúmeros de símbolos no imaginário das crianças e dos jovens, né? E que, com certeza, influencia, né, o seu gosto. Assim como outros veículos tecnológicos, o cinema, enquanto linguagem, também pode exercer lados contraditórios. Sabe-se que muitos filmes, especialmente os voltados para a infância e juventude, foram produzidos como meio de manipulação da sensibilidade. E aí eu trago até os estudos de um autor chamado Carlos Merten, né, sobre cinema e infância, que ele reflete muito bem esse contexto. Quando ele pondera que a Disney, né, por exemplo, esteve entre as maiores produtoras do século XX e também ainda do século XXI, né, e conseguiu sintetizar, por um lado, o que o cinema pode ter de bom, que são seus inúmeros personagens, tão conhecidos, né, e que fizeram e ainda fazem companhia para milhares de crianças, e o que ela pode ter de ruim, que seria, entre aspas, a tendência em olhar a criança como um adulto em miniatura e despejar-lhe um monte de conceitos sobre bom e mal, sobre certo e errado, sempre dentro de uma rigorosa concepção maniqueísta do mundo e da vida. Porém, Merten, ele defende que, mesmo que o caráter de manipulação possa estar centrado na natureza do veículo, ainda assim a culpa não seria do emissor, o cinema, e sim de quem usa, né, no cinema, um caráter massificador. Por isso é insuficiente interpretar o cinema como pura alienação e manipulação, mesmo porque existem vários filmes que possuem uma verdadeira qualidade estética, né, e que se inserem no campo artístico. E observo que é justamente, né, esses filmes que necessitam ser oportunizados às crianças, pois o primeiro contato da criança com a arte só pode acontecer se lhe for permitido o acesso, se houver condições para o acontecimento desse acesso, né? Então, fica claro que nós temos aí mais de um lado da moeda, se a gente for pensar, né? É fato que a adesão dos jovens e mesmo a apropriação que eles fazem de uma cultura que hoje se encontra mundializada e incorporada nos principais veículos de comunicação, vão criando uma bagagem que vai se arraigando, né, entre as gerações. E não se pode negar que essa bagagem vai se constituindo em torno de temas importantes, como a violência, a sexualidade. E aí vem aquelas questões, né, as nossas indagações, principalmente nós enquanto professores, né? Como nós, professores e educadores em geral, podemos compreender as novas gerações, né? Bom, eu, enquanto professora e pesquisadora, defendo que não podemos deixar de acreditar, assim como raciocina Paulo Freire, quando nos diz que manter a esperança viva é em si um ato revolucionário. Eu penso que precisamos enxergar o ponto de tensão que existe entre a banalização ou mesmo a naturalização da violência presente não só nos veículos digitais, né, como na sociedade como um todo, e o outro lado da moeda. Eu concordo, né, que o gosto ele realmente pode ser influenciado, mas eu compreendo que esse gosto ele pode ser transformado também de outras maneiras, né? E, ao meu ver, o acesso à arte pode contribuir muito, né, para essa transformação do gosto, porque a arte ela é um elemento de transformação, um elemento de ruptura. E é justamente nesse sentido que eu percebo que o acesso ao cinema, enquanto arte, né, ele pode se inserir
numa fértil relação, né, entre cinema e infância. Então, assim, vem uma outra questão, né? Como oportunizar o contato da criança com a arte cinematográfica? Nós não temos como negar, né, que o momento atual ele vem exigindo que o núcleo familiar das crianças, né, tenha uma responsabilidade ainda maior, né, por estarem à frente, inclusive da educação escolar dos filhos. Pois ainda que as escolas, né, estejam tentando garantir minimamente o contato com os estudantes de forma remota, o papel dos pais nessa mediação entre o que a escola transmite, o que chega aos estudantes, está sendo imprescindível, né? Talvez como nunca tenha sido antes. Porém, a escola ela tem tentado, né, alcançar mesmo que à distância os seus alunos. E o lugar da arte, a nosso ver, ele pode ser, né, de extrema importância nesse alcance. Acredito que a escola ela pode ampliar essa discussão e também oportunizar esse contato. Mesmo porque, para muitas crianças, a escola ela ainda representa, né, o único lugar onde o encontro com a arte pode acontecer. Então, a arte na escola, como nos ressalta um autor muito conhecido no cinema, né, Alain Bergala, ele acha que a arte na escola, ele, né, defende que ela deve ser entendida como uma experiência de outra natureza. Ele ainda acrescenta, ao citar Godard, que a arte não se ensina, mas se encontra, se experimenta, se transmite por outras vias, além do discurso do saber, e às vezes mesmo sem qualquer discurso. E é exatamente nesse contexto que eu entendo que, né, ser possível compreender a transformação do gosto de outra maneira, como eu havia comentado antes, a partir do encontro com a arte. E o encontro com o cinema, ele também deve partir de um encontro outro, né, como ressalta o autor. E aí, eu ainda acrescento aqui uma fala de Alain Bergala, quando ele pondera assim, ó, o gosto, em todas as esferas, só pode se formar lentamente, pouco a pouco, passo a passo. Ele não se ensina como um dogma. No melhor dos casos, ele se transmite, se designa, mas só pode se constituir a partir de uma frequentação assídua de uma coleção de obras que precisam ser lentamente assimiladas, agindo por impregnação muito mais que transmissão voluntarista. Então, nos estudos, né, que eu tenho dedicado aí nos últimos anos e também a observar as minúcias do cotidiano das crianças, eu tenho percebido que, quando se trata do olhar delas para o mundo, esse olhar é único, sem os vícios, né, de um olhar já formado, como pode ser, em muitos casos, o olhar do adulto. A criança, ela, né, para mim, ela olha as coisas como pela primeira vez. Ela simplesmente olha, né? Ela não necessita, né, de explicações, conclusões. Então, eu acredito, né, que, desse modo, uma educação do olhar iniciado na infância pode contribuir para que ela amplie ainda mais, né, o seu olhar ao colocá-lo em movimento. E o cinema, ele pode ser uma senda, uma chave, né, para essa educação do olhar. André Bazin, um outro estudioso de cinema, ele diz que o cinema nos coloca cara a cara com a infância. Primeiro, com o tempo interior da infância, com a sua temporalidade vivida, e segundo, com o comportamento da infância, com seu movimento, sua corporeidade e gestualidade própria, né, que pode ser vista pelo exterior, mas que não necessariamente precisa ser compreendida. E na minha dissertação, né, de mestrado, eu tentei, inclusive, contextualizar também a questão da relação cinema-infância, mas eu levei em consideração a poética da infância do cinema, que muitas vezes é realizada nas obras. Eu verifiquei, inclusive, que são inúmeros, né, os procedimentos estéticos que são experienciados no cinema e que podem dizer de uma poética, como as imagens, cores, trilhas sonoras, fotografia, diálogos, métrica rítmica e o próprio silêncio, né, tão utilizado na arte cinematográfica. E dentre tantos procedimentos estéticos, né, que podem ser observados, eu percebi na minha pesquisa que o encontro que se dá entre a criança e o outro numa obra fílmica, entre a criança e um adulto, entre a criança e outra criança, ou mesmo entre a criança e um animal, são encontros que revelam a potência criadora de ambos, no momento mesmo daquele encontro. Pois assim como a criança afeta o outro, ela também é afetada por esse outro, não é?
E é justamente no momento do encontro, ou a partir, né, dessa relação, é que há o compartilhamento das experiências, né, e que nos permite o acesso à alteridade, que para mim é uma das vocações do cinema, né. Então, durante os estudos, né, que realizei, eu percebi ainda que o encontro do cinema com a infância se realiza naturalmente. Estar cara a cara com a infância vai além do como o cinema olha e nos ensina a olhar os gestos e os rostos, né, das crianças. O cinema, ele nos coloca um olhar infantil sobre o mundo. E, para pensar um pouco mais, né, sobre esse olhar do cinema para a infância, eu quero trazer ainda a reflexão de 3 autores, que é a Inês Assunção de Castro Teixeira, o Jorge La Roça e o José de Souza Miguel Lopes, que afirmam que o cinema não apenas olha a criança, mas tenta, né, se aproximar de uma mirada infantil, ao tentar reproduzir ou inventar um olhar de criança. E aí eles ponderam. Algumas vezes, o cinema dá a ver o mundo, o real, pelos olhos de uma criança. Por exemplo, quando coloca a câmera na altura dos olhos de uma criança e quando são os olhos de uma criança que dão ao visível suas qualidades perceptivas ou emocionais. Somente o cinema é capaz de tal feito, na simplicidade de 2 planos consecutivos. Primeiro, uma criança que olha, logo, o que essa criança está olhando, e o silêncio que diz tudo. Então, oportunizar o contato, né, da criança com o cinema, além de possibilitar a transformação do gosto, pode levá-la a se encontrar com ela mesma e também com experiências coletivas. Esse contato, ao meu ver, né, ele pode ainda potencializar o gesto criativo da criança, né, ao se aventurar no que ela mais gosta hoje em dia, nos computadores, tablets, smartphones, né, aprimorando aí, inclusive, o seu olhar para os recursos que são próprios do cinema, né, que são edição de vídeos, montagens, iluminação, entre tantos outros, né, que a criança manuseia com tanta destreza, não é verdade? Então, eu acredito que compartilhar novos repertórios com a criança é um ótimo caminho. Então, assim, só para finalizar a minha fala, eu também quero deixar a sugestão, tanto aí para os pais, né, como para professores, de um site que disponibiliza vários filmes que participaram de mostras, né, de cinema infantil. É o site da Filmoteca FICI. Esse FICI é F-I-C-I, que significa Festival Internacional de Cinema Infantil. E o endereço, né, é o www.fice.com.br/filmoteca. Mas se você colocar Filmoteca FICI também no Google, você já consegue o site. Então, eles divulgam lá no site, eles divulgaram, né, os filmes em 3 faixas etárias. E é bacana porque o site é bem colorido, tá muito bonito, né? E aí eles nomearam essas 3 faixas etárias, dividindo aí, né? Então, a primeira faixa etária, que é de 0 a 5 anos, eles nomearam como Pequenos que Nem Você. E de 6 a 9 anos são histórias curtas. E a partir dos 10 anos é a mostra Teen, né? Inclusive, tem um filme, um curta, que foi produzido pelo Rafael Augusto da Silva, um goiano, né? E foi produzido também aqui na nossa cidade, e chama Lily's Hair. Lily's Hair, ele é um curta que foi gravado 100% no Conjunto Vera Cruz, aqui em Goiânia. E esse filme está disponível lá no site, tá bom? Então, entre outros tantos lá que eu recomendo. Muito bom. E é isso, Rita. Obrigada, Luciana, também pela sua fala, pela dica no final. Agradeço a fala das duas, né, da Luciana e da Márcia. Daqui a pouco a Bida vai entrar. Assim, antes da gente responder perguntas e passar a fala para a Bida, queria fazer um apanhado rapidinho do que as duas disseram, né? E o que ficou claro para mim na fala das duas? É a questão da criança ela ser um protagonista na sua infância, né? Essa criança ela é um protagonista. Então, assim, ela pode ser o narrador da sua própria história, né? E aí, quando a Luciana traz
a questão de que, por exemplo, a gente pode aproveitar que as crianças elas já têm acesso, a grande maioria, algumas não têm, mas às vezes a escola tem, o professor tem, né? Quando a gente está em época de aulas presenciais, né? Acesso a smartphone, tablet, câmeras, gravadoras, né? Enfim, as crianças mesmas produzirem vídeos. E aí, enquanto vocês estavam falando, eu tentando fazer o link, né, da fala da Márcia com a sua, fiquei imaginando isso. Imagina, uma criança, ela faz, ela escreve, ela imagina a sua história, ou um grupo, né, ela cria a sua história, ela escreve, ela produz, portanto, a sua história, e depois essas crianças, de repente, elas vão filmar isso, né? Elas mesmas vão colocar isso, não sei se elas mesmas vão atuar, mas vão filmar, quer dizer, é uma outra experiência de arte na vida delas, que é extremamente importante, porque aí, de fato, elas vão estar vivenciando de uma outra forma, né? O que é essa arte, o que é essa literatura, o que é esse cinema. E para além disso, enquanto Luciana falava, fiquei lembrando também da minha época de sala de aula, que uma vez eu propus, a gente tem aquele momento, nas escolas tem o momento do filme, né? O momento do vídeo. E aí, o que geralmente a gente passa? Filme da Disney, né? Ou algum filme. E eu, com uma turma de 7 anos, optei por passar um documentário. E todo mundo falou, não vai dar certo. Eu falei, vai. Por que não? Vou tentar. Eles não vão ficar quietos, 7 anos, assistir um documentário de pinguim, que coisa chata, não sei o quê. Falei, gente, nós precisamos trazer outras possibilidades, né, de filmes, para que as crianças percebam. Se a gente passar sempre as mesmas coisas, elas não vão ter esse outro olhar que a Luciana falou, né? E foi um sucesso total. Eles ficaram o tempo inteiro apaixonados naquele documentário, querendo saber o que ia acontecer com o pinguim, para onde que ele ia, o que ia acontecer com o filho. Então, quer dizer, a gente precisa pensar em outras possibilidades, né, para além. E fiquei pensando também na questão, vocês não falaram, mas me veio isso na cabeça, do professor, né, o papel importante que o professor tem. Márcia falou disso, embora ela não tenha, quando ela não tenha falado do papel do professor, mas ela falou quando ela disse do papel que ela teve com a aluna dela, né, que escreveu 2 linhas, e aí ela fez a intervenção, mas quem é essa colega, essa prima? Por que ela é tão importante? E aí ela resolveu escrever uma linha inteira, né, Márcia? Então, quer dizer, o importante papel do professor enquanto mediador, em todo o tempo, né? Mediador nas histórias que essas crianças estão escrevendo, produzindo, mediador no que elas estão pensando, né? Nessa crítica e autocrítica que elas estão fazendo diariamente, cotidianamente, porque se ninguém discute, se ninguém conversa com elas, se ninguém pergunta o que elas pensam e sobre o que elas estão pensando, é muito complicado você elaborar suas visões de mundo, ou pelo menos ter contrapontos acerca das diferentes visões de mundo, porque elas têm e elas estão construindo essas visões de mundo, mas nós precisamos fazer esses contrapontos, né? Então, me veio muito isso à cabeça. A literatura faz isso. Quando a Márcia diz da imaginação, né? Da linguagem metafórica da literatura, e aí o professor mediador, me veio vários livros à cabeça que trabalham com a questão da violência, da sexualidade, de tudo isso, e a importância de um professor mediador nesse processo. Era só para falar um pouquinho disso, tentar, né, fazer o link da fala das duas. Vou passar para a Bida e, nesse meio tempo, vou olhar no chat as perguntas que a gente tem, tá bom? Bida, com você. Nós não tínhamos dúvidas de que esses momentos seriam riquíssimos para todas as pessoas que estariam participando aqui ao vivo e as que posteriormente vão assistir também. A gente sabe da riqueza da fala e realmente muitos elogios aqui nos comentários. E eu quero aqui destacar a presença e agradecer, né, a presença da presidente Acácia Bringel,
e os inspetores, assessores, apoios técnicos que estão aí participando da live. Os conselheiros, né, a professora Dilma Matos, conselheira do CME, representante da UGOMOC, a professora Ana Cristina de Souza, conselheira do CME, representante do Executivo, e destacar também a presença do professor Márcio Carvalho dos Santos, que também faz parte da equipe, encontra-se afastado, mas está aí também prestigiando a live. Quero agradecer mais uma vez às coordenadoras do NEVIDA, né, o Núcleo de Estudos da Faculdade de Educação do UFG, na presença da professora Silvia, que está aqui, todos os pesquisadores do NEVIDA que nós sabemos que estão aí participando ativamente, e isso é muito bom. Quero destacar também a presença da Sandra Moreira, de Vila Boa, Nilcivânia Guimarães, do Conselho Municipal de Aparecida do Rio Doce, Simone Borges, de Aragarças, Elizabeth Casemiro, de Montevidéu, Sônia Isabel Oliveira, do Conselho Municipal de Lusiânia. Vocês não têm ideia do quanto nós estamos gratos em saber que essa discussão está chegando nas instituições do interior, com os profissionais que provavelmente teriam dificuldade de vir aqui em Goiânia para uma formação. Então, esse momento trouxe outras possibilidades, está nos abrindo muito, né? Então, que riqueza ouvir, que nós ouvimos aqui da professora Márcia, da professora Luciana, e agora com a mediação e da professora Rita de Cássia, que também atua nessa área da literatura, que também estuda sobre esse assunto. E então nós vamos agora para a participação de vocês. Gostaríamos que vocês colocassem aí as questões no chat. E quanto ao certificado, eu já publiquei aí, tem o endereço do e-mail e o link do formulário. Se vocês tiverem dificuldade de entrar no link, pode acessar o e-mail que nós vamos responder. Então, vamos agora às próximas partes. Professora Rita. Eu vou fazer uma pergunta, né, para a Márcia primeiro. Márcia, voltando um pouquinho nisso que eu falei, né, como é que você vê o papel do professor nesse trabalho do enfrentamento à violência, utilizando da literatura, né? Porque, assim, não estou querendo dizer que você não tenha tratado disso, muito pelo contrário, você tratou de uma forma magnífica, mas eu estou dizendo assim, de forma mais efetiva, para outros professores que estejam assistindo a gente, como é que a gente poderia falar de uma forma mais prática, vamos dizer assim? Obrigada, Rita. Bom, sobre esse assunto, ela tem uma dimensão, né, esse conceito de violência tem uma dimensão muito grande. Então, os próprios enfrentamentos que as crianças estão tendo hoje em dia, junto com seus pais e responsáveis, e aquelas mesmas que moram nas ruas, que não têm onde ter uma casa, né, para também encontrar uma narrativa dessa natureza, mas que tem uma narrativa que é a própria vida lá fora. Nós temos na literatura o encontro com as angústias, com o espanto, com o medo, né? E a literatura nos conduz a isso. Eu tenho feito um trabalho interessante com uma das escritoras e donas da editora Pulo do Gato. Ela também chama Márcia. E nós temos conversado bastante sobre esse assunto, onde eles publicaram agora um livro chamado O Silêncio, que trata dessa questão da pandemia. É um livro que saiu agora pelo André, que também é um dos parceiros da editora, além de outros livros que nós temos visto e que trazem para essas crianças um fortalecimento na sua estrutura de ego, né, na sua personalidade, onde ela pode enfrentar situações como um adulto. Então, eu acho que o objetivo, vamos dizer assim, da nossa função enquanto professores, psicólogos, educadores, pais, mães, enfim, todos aqueles que lidam na formação dessas crianças, é necessário que eles entendam e precisam perceber
que essa voz precisa ser dada, é preciso que ela sinta. E muitas vezes um livro permite isso. Eu me lembro de estudando agora, terminando o meu doutorado, eu utilizei a obra de Bartolomeu Campos de Queiroz para falar do lugar da infância. E o Bartolomeu, ele fala da infância do adulto e da criança. Por isso, tanto eu falei desse lugar, dessa infância que está também no professor, também na criança, né? Uma infância no lugar em que eu possa elaborar, que eu possa criar. Então, essa autora, né, mostrando o livrinho dela, eu cito aqui o nome, Nó na Garganta, é da Mirna Pinsky. Ela escreveu esse livro, né, pensando sobre as angústias, as dores e as violências que a gente enfrenta. Mas isso não significa que o assunto pode ser aplicado ou direcionado, porque muitas vezes uma história ela não fala exatamente sobre violência, mas que instiga algo, né? Porque dizem que a literatura, né, Rita, você que estuda também, não serve para nada. Ela não é útil, né? Até o Sandro falou sobre isso na live passada, né? Que nós não trabalhamos com utilidade, né? Nós trabalhamos realmente com essa condição de formação. Nós temos esse aqui que trabalha com as diferenças, que é um trabalho lindíssimo do José Roberto Toretto, né? Que trabalha Chapeuzinhos Coloridos, as diferenças, né? Envolvendo a tolerância, né? Da Companhia das Letrinhas. Então, Chapeuzinhos Coloridos, de José Roberto Toretto. O Toretto pensa muito também nesse aspecto da formação da criança, da formação humana. Outro livro interessante, que eu gosto muito, e aí eu puxo para a minha sardinha, né? Que é O Tempo do Voo. Ele não fez parte da minha tese. Sinceramente, vou aqui ser humilde no sentido de que é uma obra tão profunda que eu deixei para depois da tese. Ele mexeu demais comigo. Tempo de Voo, do Bartolomeu Campos de Queiroz. Esse livro é para pai e para mãe, para criança, para adolescente, não tem idade. Literatura não tem que ter rótulo, como diz Andrueto. A literatura não é infantil, não é adulta, não é de velho. A literatura é literatura, né? Ela alcança a quem puder. E tem esse livro aqui, que é o início da formação em literatura russa para criança, que é maravilhoso, né? Que foi a inspiração do Tolstói, né? O nome dele é O Conto Maravilhoso do Tsar Saltan, de Alexander Pushkin. Deixa eu falar direito. Alexander Pushkin. É russo, né? A gente não tem essa habitualidade. E ele é um livro não só de ilustração, mas é um livro de um reino em que ele dá conta de viver um pouco do que é o herói. Não o herói burguês, não nesse sentido, mas quando a gente pega, por exemplo, e aí eu me lembro de quando pequena, quando a gente via histórias de heróis e de heroínas, né? Se a gente vê hoje os próprios jogos e as próprias histórias, a gente não espera muita diferença, não, né? Sobre essa questão dos heróis. Nada é muito novo. Mas essa história, ela traz para a gente um olhar de uma ponte que vai ser construída para uma formação, não só de um letramento maior, mas da possibilidade dele ler obras brasileiras como a de Guimarães Rosa, que bebeu na fonte da literatura russa. Então, temos também outras histórias que estão surgindo agora, e que esse aqui vai virar, viu, Luciana? Esse aqui parece que vai virar filme. É o Mário Prata. O Mário Prata é um autor contemporâneo, né? A ilustração é do Caco Galhardo. João do Pum. O Mário Prata, ele trabalha com temas que as crianças são muitas vezes reprimidas de ser falado. E o Mário Prata está trazendo isso para a adolescência, para a juventude, para a criança, né? E também para o adulto, aquilo que eu gostaria de ter dito e não disse, né?
Então, a obra dele está sendo muito valorizada nesse sentido de colocar aquilo que muitas vezes é reprimido e que não há necessidade de ser, trazendo um certo equilíbrio também nessas relações, nessas possibilidades, né? A gente está aí com um mundo que nos apresenta algumas coisas, a gente também não pode mudar isso que está aí. Então, a gente precisa, em cima dessas coisas, buscar formas, né, para que se lide com esses elementos. Então, eu convido os pais, professores, mães, psicólogas, todos, vamos ler livros de história. Foi assim que eu comecei na minha profissão como psicóloga. Eram crianças deficientes, onde eu lia livros de história. E eu trabalhava com a minha mãe, e a minha mãe disse assim, você não vai ter uma mesa com cadeira e gabinete, não, você vai sentar no chão e vai ler histórias para as crianças. E eu achei aquilo como muito jovem, né? Queria muito ser alguém, como diz a história. Ela disse assim, você vai ver depois a riqueza que é a literatura infantil. E esses livros que vocês estão vendo atrás de mim são só livros de literatura. Esse é um quarto em que é um refúgio, né? Na verdade, são 3.200 livros de literatura que tem aqui. Então, são livros que eu venho juntando e venho colecionando durante muitos anos, e que eu penso que isso, não só literatura, aqui não tem literatura nova, né? Tem literatura de quando eu era bem mais jovem, então são muitos anos de juntar esses livrinhos que a gente tem. Então, eu entendo que esse é um caminho, né? Assim como a Luciana está trazendo o cinema, assim como tem outros recursos, a música, enfim, outros elementos que a gente pode considerar para a gente poder sabotar, né, a violência. Concordo com você, Márcia. Nós temos muitos artefatos culturais, né, que nós podemos lançar mão deles para, gostei do termo, sabotar a violência, né? Eu já também utilizo muito literatura infantil para tratar da sexualidade, né, infantil, da violência sexual, da questão do abuso sexual. A gente tem tido muitos livros de literatura infantil excelentes para fazer esse trabalho, né? E eu gosto muito. Também, você tem uma coisa que eu não abro mão, são dos meus livros de literatura infantil. E acho que é isso que você falou, acaba que a gente vai o tempo inteiro crescendo, né? A minha parte de literatura infantil, inclusive, eu tenho um ciúme absurdo. Toda Mafalda, da primeira à última tirinha, é o livro que eu mais tenho ciúme. Eu usei no meu mestrado para iniciar cada capítulo uma tirinha, pretendo fazer agora no doutorado em cada sessão, e assim, são livros que a gente tem muito ciúme mesmo, né? Luciana, tem uma questão para você, da professora Rosimeire Marciano, ela é do Conselho Municipal de Educação, e ela pergunta o seguinte, como você tem visto a formação no campo da arte, na educação infantil, na rede municipal de educação de Goiânia? Bom, ainda no dia 22, né, na nossa live, na primeira live do ciclo, né, de debates que aconteceu, a professora Rita Márcia comentou a respeito de que a arte, né, e aí eu vou acrescentar aqui a questão do cinema, ele ainda não, mais até o cinema, né, no caso, ele não é obrigatório, né, ele não está obrigatoriamente no currículo, não é? Aí do ensino fundamental ou médio, né, aqui no Brasil. Mas já temos uma lei, né, inclusive eu até trouxe essa lei, que ela é a lei número 13.006/2014, que alterou uma outra lei, que era a lei número 9.394, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional LDB, que trouxe a modificação no artigo, né, 26, com a inclusão do parágrafo 8º, determinando a presença obrigatória das produções cinematográficas brasileiras em sala de aula em toda a educação básica, constituindo o componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais.
Então, não necessariamente entrou no currículo, né? Então, só para fazer uma correção, a professora Rita Márcia tinha falado da questão da filosofia, né, que não era obrigatória, e o cinema também não, né? Então, continua da mesma forma, ainda não é obrigatória, mas nós temos essa lei que garante um contato, né? Que esse contato com o cinema seja integrado no currículo, no caso do ensino fundamental e também da educação infantil. No caso da educação infantil, estou atuando, inclusive, né, esse ano, eu percebo que há várias formas, né, que a gente pode lidar com o cinema e levá-lo até a educação infantil, né? Levar essa experiência outra, como eu dizia antes, né, do cinema para essas crianças. Existem vários projetos que eu considero que são projetos, querendo ou não, fílmicos, né, porque seriam os projetos audiovisuais, como o projeto Crianceiras, né, que trabalha com a poesia do Manuel de Barros e do Mário Quintana, como o próprio projeto Palavra Cantada, né, que é muito atuante na educação infantil, mas nós temos também a possibilidade de filmes mesmo, né, e temos muitos curtas, né, hoje nós temos aí uma gama mesmo de curtas, né, sendo produzidas, inclusive no Brasil, né, aqui em Goiânia, como eu fiz o comentário do Lily's Hair, né, que é um filme, é um curta goiano, e temos essas possibilidades outras, né, de acesso, de oportunizar o acesso. Eu acho que, como eu trouxe na minha fala, o professor, eu acho que ele tem como responsabilidade, né, eu já vou lembrar até Hannah Arendt aqui, né, que essa responsabilidade do adulto em oportunizar a experiência para a criança, isso é uma responsabilidade nossa, né? Isso é um dever do adulto, porque ele já estava aqui, né? Quem chegou foi a criança. Então, quem tem que fazer esse trabalho, né, do acesso à criança, de oportunizar essas experiências outras, somos realmente nós, professores, educadores ali, tanto com a educação infantil, quanto com outras idades, né? E o acesso do filme, como você trouxe, Rita, ele precisa ser degustado também de outras formas. Essa frequentação, ela tem que acontecer passo a passo. E se a gente se prende no cinema só enquanto entretenimento, como passar um momento ali da aula para eu corrigir uma prova, né? E às vezes até para prender essa atenção da criança apenas, né? Só com esse intuito, eu não vou estar oportunizando esse acesso à arte cinematográfica, como eu coloquei aqui, né? Então, é esse experimentar mesmo, como você trouxe do documentário lá com as suas crianças, né? Que era algo novo para elas e que elas amaram, né? Com certeza, mesmo porque era o diferente, era o que elas não estavam habituadas, né? Então, eu percebo que esse acesso ele precisa ser oportunizado e ele tem que ser passo a passo. Essa frequentação, ela é aos poucos, né? Para que essa transformação que eu disse na minha fala, né, a transformação do gosto, esse refinamento do olhar, ele precisa cuidadosamente ser feito. Agora, é óbvio que nós, professores, que precisamos iniciar isso, né? A gente precisa refinar o nosso olhar primeiro, né? A gente tem que buscar conhecer as obras, conhecer o nosso material tão palpável, tão brasileiro que nós temos aí, excelentes produções, né? Eu, inclusive, pesquisei 2 obras que são lindas, que é Corda Bamba, a história de uma menina equilibrista, que é uma obra brasileira, e um bem mais antigo, que eu acho que todos conhecem, que é o Cavalinho Azul, que tem o livro, né, da Lígia Bojunga, e o filme com Eduardo Scorel, que gente, é um fascínio aquele filme. Então, assim, as imagens, a forma como lida com a mágica. Eu sou muito apaixonada também no Saci, o primeiro, de 1951, aquela obra de Monteiro Lobato, aquilo é lindíssimo. Nós temos disponíveis no YouTube. Então, assim, eu percebo que o acesso ele precisa ser oportunizado, desde a educação infantil, e sem essa questão de ficar achando, né, a criança ela não dá conta ainda de aprender isso, será?
ela está pronta? É claro que eu vou lidar com algo que eu sei que ela, né, que já está no nível para ela e tudo, mas sem ficar subestimando, não, ela ainda não está preparada, né? Acho que não seria bem por aí, né? Eu, enquanto professora, eu tenho tentado buscar esse caminho de oportunizar experiências novas, que é o contato mesmo da arte, que eu vejo. Tem mais uma pergunta aqui. E já são 20h30, né? O organizador da nossa sala tem uma outra sala para ele organizar, uma reunião agora. Eu queria ver como é que a gente... Cadê a Bida? Bida, você consegue ficar até o final com a gente? A gente segue? Como é que a gente faz? Ele conseguiu me colocar como anfitrião, então a gente consegue finalizar para atender as próximas questões que são maravilhosas também. Muito elogio, vou aproveitar que eu entrei, muitos elogios à professora Márcia, professora Luciana, e eu vou aproveitar para registrar a presença também do conselheiro professor Cláudio Martins, que representa o Legislativo, e a Eliane Azara Santos, conselheira também do CME, que é representante dos pais. Então, meus agradecimentos a eles que estiveram aí na terça-feira, estão hoje também participando. Tem uma pergunta ainda, uma para a Luciana aqui, uma para a Márcia e veio uma para mim. Gente, eu fico com o olho aqui, é porque eu estou seguindo aqui no celular, né? Fica parecendo que eu estou sendo desrespeitosa com Luciana e Márcia, mas não estou, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Achei interessante essa pergunta, vou ainda voltar para a Luciana e a gente finaliza com mais uma para a Márcia e uma outra que foi para mim, sou professor mediador, tá, Márcia? Luciana, perguntaram o seguinte, a linguagem cinematográfica, não sei se você teve contato com isso na sua pesquisa de mestrado, mas a linguagem cinematográfica tem sido trabalhada ou abordada nos currículos dos cursos de pedagogia? Não, Rita, essa é mais específico dos currículos dos cursos, né, de pedagogia, da formação, no caso de professores, não. Eu realmente não tenho essa informação, se já existe, né, esse pensamento de trazer a arte cinematográfica dentro dos currículos, né, do curso de pedagogia. Eu, como formei já tem muito tempo, já tem 13 anos, na minha época, a arte, eu tive a introdução à arte, né, a arte e educação, como um todo, né? No curso onde eu era aluna na época, era arte e educação numa amplitude maior. Inclusive, a arte cinematográfica não foi tão abordada assim, na minha época, enquanto estudante de pedagogia. Hoje, realmente, eu não fiz essa pesquisa, se, no caso dos cursos de formação, né, se já existe essa linguagem cinematográfica dentro dos currículos. Eu realmente não tenho essa informação. O que eu sei, assim, tem uma disciplina que alguns cursos de pedagogia têm, que é educação e comunicação, né? E dentro do curso de educação e comunicação, aí outros colocam mídia e comunicação, e aí dentro dessa disciplina eles colocam um pouco de cinema, né? Colocam as diferentes mídias e aí jogam a televisão, né? E também o cinema. Mas aí vai de cada curso, né? E do que cada disciplina, ou professor que organiza essa disciplina, a emenda que ele pensou e tudo, né? Eu trabalhei uma vez essa disciplina, mídia e educação, na UEG, e aí, em função do que a gente estudava na época, nós trabalhamos televisão, cinema, e na época, isso já faz muito tempo, internet, porque estava começando, né? Mas assim, há muito tempo atrás. Márcia, agora uma pergunta para você, que é do professor Cláudio Martins, ele é do Conselho Municipal de Educação, e ele pergunta, fale um pouco da dicotomia entre leitura e escrita na educação infantil, e aí ele coloca crianças de 4 e 5 anos.
Interessante essa pergunta, muito interessante. Gostei da pergunta, porque ler na educação infantil e escrever existem. Letramento começa de pequenininho, né? A criança, ela desenha, a criança lê o mundo, né? Ela precisa desse espaço para ela construir essas narrativas. Quando ela brinca, ela está escrevendo a história, ainda que não seja da forma convencional, com signos, com símbolos, que é a escrita propriamente dita, né, que nós entendemos assim, ela está escrevendo. E a gente também escreve a vida. Aqui nós não estamos usando lápis nem computador para digitar, nós estamos escrevendo. E quantas coisas que Rita, que Luciana, que vocês, ao perguntarem para nós, nos fazem reelaborar e reescrever, né? E narrar novamente. Então, a vida consiste disso, de processos de relação que nós vamos elaborando. Quando a Luciana falava sobre essa parte do cinema que a criança vai construindo, a gente lembra do CEPAI, no projeto Corujinha, né? Onde tem o cinema e a literatura. Então, a professora Maria Alice, né, coordena esse projeto muito bem, e eu sou membro executora desse projeto também. Então, assim, ela passa o filme, né, e um livro que pode ser trazido posteriormente ou anteriormente. Um livro que muitas vezes traz a ideia de um filme. Ou um filme que traz a ideia de um livro e que se constrói em outras histórias. Então, é desde pequenininho, né, que ela começa a essa elaboração. Então, eu não vejo como dicotomia, né? Eu penso que é um processo de relação entre escrita e leitura. Então, é nisso que consiste, né, esse fenômeno maravilhoso e essa força da palavra que, segundo Bartolomeu Campos de Queiroz, né, ele diz, né, a força da palavra que gera o mundo. Para não dizer o que a Bíblia diz, né, e o verbo se fez carne, né, e se habitou entre nós. Poderia-se dizer isso, né? Que beleza que tem nessa frase, né? Onde ele habitou entre nós. Ou seja, a palavra habita em nós, a palavra gera, a palavra recupera, ela resolve, ela constrói. E ela está escrita em todo o nosso dia a dia. Obrigada, professor Cláudio, pela pergunta. Obrigada, Márcia. Bom, a Rita Barroso me perguntou, né, como o professor de educação infantil pode cumprir o seu papel de mediador do ensino nesse tempo de pandemia. Eu penso o seguinte, Rita, em primeiro lugar, vai da concepção de professor mediador que se tinha desde sempre, né? É lógico que a pandemia, que o ensino remoto, não presencial, ele modificou o papel do professor, a forma de ensinar e de aprender. Mas se a concepção do processo de ensino e de aprendizagem já era uma concepção progressista, se o papel desse professor não era simplesmente um papel de um professor que está lá só para não que é feio, né? Só para ensinar, né? Isso já é muita coisa, mas se a ideia dele é de ser um professor mediador, com a pandemia o trabalho dele é maior, mas ele continua sendo um professor mediador. E o que é ser um professor mediador? Né? É um professor que ele está lá para ouvir, ele está lá e é um ouvir num sentido maior da palavra, porque eu tenho visto aulas, não só, meu filho é do ensino fundamental 2, mas eu tenho visto outras crianças em outros ambientes diferentes, de fundamental 1, e até de educação infantil, nas quais muitas vezes o professor não está ouvindo. O professor está simplesmente corrigindo uma tarefa, ele está simplesmente falando com a máquina e as crianças ouvindo da máquina. O que eu quero dizer com isso? Que eu não percebo o diálogo ali.
Professor mediador, acima de qualquer coisa, eu penso que tem que haver diálogo. E o diálogo, independente de ser presencial ou não, mesmo que tenha uma máquina mediando, o diálogo ele vai existir. Nós tivemos diálogo, nós tivemos aprendizagem, nós tivemos uma série de coisas aqui nessa noite, né? Então, eu penso que é nesse sentido. É mais difícil? Claro que sim. Crianças da educação infantil, elas querem conversar o tempo inteiro, elas querem falar de suas experiências, elas querem falar do que tem acontecido, do que elas estão passando, mas é possível? É possível. Enquanto Márcia e Luciana estavam apresentando, fiquei pensando a gente montar, por exemplo, com as crianças da educação infantil, uma espécie de um baú, né? Depois, durante a pandemia agora, cada um vai colocando no baúzinho, numa caixinha dentro da sua casa, emoções, sentimentos, fotos, coisas que estão acontecendo, que elas acharam, que elas vão guardando, e quando retornarem às aulas, cada um vai colocar dentro de um saquinho lá. Por exemplo, histórias da Rita de Cássia Carvalho, ela põe tudo dentro do saquinho que ela passou, e a gente enterra aquilo, né? Imagina o quanto de coisa que, na hora que eu vou tirando desse saquinho, eu vou guardando, eu vou rememorando. E aí o professor vai ter... Porque para cima de qualquer coisa, o que eu penso que a gente precisa ter, quando essas crianças retornarem presencialmente, é a acolhida. E a acolhida é a escuta, né? O que vocês vivenciaram? O que eu vivenciei? Né? E a gente vai precisar ouvir muito, elas vão ter muito a nos contar. E aí imagina só se a gente tiver proposto numa sala de 25 crianças que cada uma tenha guardado uma vez por semana, uma vez ao mês, enfim, não sei como seria a proposta, um objeto que representasse naquele dia o que ela tinha sentido. E aí ela tira. Isso aqui foi uma pedrinha que eu tirei, eu fui brincar na rua, que eu machuquei, que eu chutei, que eu rasguei. Foi o espelho que eu quebrei na hora que eu subi. Gente, tem tanta coisa para a gente fazer. Só que muitas vezes nós estamos preocupados com cumprir o livro didático, né? Cumprir a apostila, cumprir o conteúdo, cumprir com o que está na BNCC. Não que isso não seja importante, não estou dizendo isso, mas a gente precisa ver o que é o mais importante nesse momento. Quem tem conversado com essas crianças sobre a pandemia e sobre seus sentimentos? Isso é muito sério. As famílias estão... Às vezes tem gente doente, às vezes tem gente que morreu, às vezes tem famílias desempregadas passando fome, famílias em que os pais não receberam auxílio emergencial. Nós temos todos os tipos de famílias, né? Tem as que estão lá com o seu smartphone, né? Pelo menos para assistir aula, mas tem aquelas que não têm nada, absolutamente nada. E aí, eu acho que, me desculpe nesse momento dizer isso, mas talvez pensar no conteúdo da BNCC, isso é o de menos. A gente precisa garantir que essas crianças estejam acolhidas, porque o que elas estão passando agora, isso vai ficar marcado. Eu, por exemplo, estou escrevendo uma tese de doutorado, e eu não abro mão de escrever na apresentação do meu trabalho o que foi escrever uma tese em tempo de pandemia. O que eu vivenciei nesse momento? As pessoas que, porventura, passaram e eu perdi, não é? Isso precisa ficar marcado, porque daqui a 10 anos, alguém vai pegar e vai folhear e falar: como é que foi aquele pessoal lá em 2020? Nós estamos fazendo história, nós precisamos escrever a história do que está acontecendo esse ano. E a educação infantil pode fazer isso. E os profissionais que estão na educação infantil podem fazer isso. E eu acredito que, tanto que foi falado na live de terça-feira, quanto o que foi falado na de hoje, estão sinalizando para isso. Por meio desses enfrentamentos, dessas violências, a gente pode trabalhar dessa forma e deixar essa marca desse ano escrita, né? A gente precisa fazer isso. Daqui a 10 anos, essas crianças estarão, sei lá, com 14, com 20, com idades diferentes, mas
Olha, eu passei por aquilo. A gente andava de máscara, a gente não podia ter contato, a gente ficou um ano inteiro sem ir na escola. Tem muita coisa para ser dita, né? Não sei se respondi, mas era isso que eu queria falar. Tá? Eu queria contribuir com isso que você falou, que é muito pequeno, não sei se dá tempo, sobre essa memória que você falou. Eu também já tinha falado, e lembrando de um efeito importante, algo fundamental que nós precisamos, nesse momento, cuidar, que é essa estrutura dessa criança, para que ela seja fortalecida. As marcas existirão, mas como vou enfrentar essas marcas? E sempre lembrar, muitas pessoas dizem assim, depois que passar a pandemia, eu vou abraçar as pessoas no rua, vou fazer uma festa. Gente, ninguém vai levantar os mortos. Não é para fazer festa. Eu posso até abraçar, porque eu tenho saudade do outro, que bom que ele está vivo. Mas nesse momento, eu preciso de uma coisa muito importante, elaborar. E aí eu sinto aí a presença de um grande autor que eu estudo, que é o Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, que diz: é preciso elaborar esse passado para que essas coisas sejam relembradas, sejam elaboradas e pensadas para que isso não se torne novamente e vire uma barbárie. Tem um autor importante, que é o Márcio Schilling, ele faz algumas documentas em algumas cidades da Alemanha, né? E ele utiliza de vários elementos da cultura, do cinema, do computador, do teatro, de esculturas, onde as pessoas vão passando e ele diz: aqui não é para dizer e nem alimentar o ódio, aqui é para a gente entender que a gente não poderá repetir a mesma coisa. E essa pandemia é consequência de coisas que nós mesmos, homens, construímos e destruímos nessa situação de dominar a natureza, estragando a natureza. Os infectologistas estão dizendo isso para nós. As queimadas, a destruição da natureza provoca isso. Nós não vamos ficar com ela só, porque ela vai ser uma experiência sazonal. Outras virão, desde que vírus existe, ele se reedita de alguma maneira, né? É uma experiência que está no ápice, que está em Goiânia, por exemplo, os dados estão mostrando a quantidade dessas coisas. Essas crianças precisam saber disso, né? Como a Rita colocou. Então, é preciso lembrar disso, é preciso registrar isso, né? E a literatura vai dar também essa condição de registrar, de fazer associações, de lembrar dessas questões. É só isso, Rita. Bom, eu particularmente fico com um gostinho de quero mais, mas eu imagino que está todo mundo cansado. Nós teremos outro dia para continuar esse ciclo de debates. Quero mais uma vez agradecer a todos que permaneceram aí presentes, que participaram, que perguntaram, e a vocês que trouxeram aí tanta leveza para essa formação e tanta experiência. Certamente nós vamos poder voltar nessa fonte aqui outras vezes, porque ela vai estar gravada. Então, um abraço a todos, muito obrigada, gente. Dia 19 teremos a próxima, tá bom? Em outubro nós teremos a próxima e depois em novembro. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Boa noite.